Irmãos, vamos então abrir uma palavra aqui então. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre um assunto assim que é determinante para nós ser bênção aonde a planta dos nossos pés palmilharem, né? Então veja só, a gente está em casa com a família, a gente precisa ser bênção ali, né? O cônjuge precisa ser bênção, pai, mãe precisa ser bênção, filho precisa ser bênção naquele ambiente familiar. Nós precisamos ser bênçãos, né? Vai no trabalho, vai na escola, vai no hospital, aonde você estiver, né? Na vida da igreja, nós precisamos ser bênção. O próprio Deus disse, né, para Abraão: Abraão, fica na minha presença, e seja perfeito, né? Ou seja, seja uma bênção, né? Aonde a gente estiver, a gente tem que ser bênção para as pessoas, né? E é uma batalha muito grande isso aí, porque o mundo está aí nos rodeando, né? E nós só temos a vida da Bíblia aqui para neutralizar tudo que nos rodeia, que é o mundo, né? E a Bíblia, ela é poderosa para fazer esse trabalho, mas eu tenho que fazer uma parte também minha, que é muito importante. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão assim, ó, existe, irmãos, dois tipos de bênção na vida da igreja, tá? Existe aquela bênção pessoal, né? Aquela bênção que ela é intransferível, uma bênção que é para a tua pessoalidade, né? Por conta da tua fidelidade, por conta da tua consagração, por conta da tua obediência à palavra, isso vai gerar uma bênção para você, tá? Mas existe uma outra bênção, que é a bênção do corpo de Cristo, que é a bênção orgânica, que essa bênção, na verdade, ela sobrepuja todo e qualquer tipo de bênção que você já tenha recebido ou desfrutado na vida natural, porque ela é uma bênção espiritual, né? Então, assim, ó, Deus dá a bênção natural por conta da nossa fidelidade, que cada um, né, tem um nível de fé, resultado de um nível de consagração, de um nível de idade espiritual, de um nível de busca do conhecimento, de um nível de obediência ao que conheceu. E essa obediência que Deus te dá, ela é tua, uma bênção natural, que ela tem um propósito. Mas Deus quer fazer com que nós venhamos a ser participantes da bênção orgânica. Veja só, nós lemos aqui Atos capítulo 2, então vamos partir desse princípio. Salmo 133 diz, né? Quão bom e agradável é os irmãos estarem reunidos, unidos. Aí ele disse ali, é como o óleo que desce, né, da barba de Arão e vai descendo nas vestes e vai chegando até o final da argola das vestes, né? E ele diz que ali ele ordena uma bênção. Veja só que essa bênção orgânica, ela é diferente da bênção pessoal que cada um tem, por conta da sua fidelidade, comunhão e intimidade com Deus. Deus permite essa bênção pessoal para que nós sejamos instrumento na mão de Deus para empurrar o povo para a bênção coletiva, que é a bênção orgânica. Veja assim, irmãos, ó, sem medo de errar esse comentário. Aqui na cidade de Ouro Fino, eu olho para cada um de vocês e vejo assim o quanto Deus tem abençoado a fidelidade de cada um, segundo aquilo que estão obedecendo. Deus tem dado livramento, Deus tem cuidado das finanças, Deus tem cuidado da saúde. É só a gente ver aí, a gente vai visitar os hospitais ali, ó, a gente observa pessoas que são cristãs, que são nossos irmãos em Cristo, mas que eles não estão sendo tocados pela bênção pessoal. Eles estão enfrentando problemas, estão enfrentando divórcio, separação, doença, enfermidade, né? Mas por que Deus está cuidando da nossa pessoalidade? Porque Deus escolheu cada um de nós, né? Esse movimento, eu creio assim, né? Para ser um instrumento na mão de Deus, para mostrar para esse povo ourofinense o que é o poder da bênção orgânica, da bênção coletiva.
Porque a bênção coletiva, ela se manifesta, essa orgânica, irmãos, por conta de eu negar a minha vontade, negar a vida da minha alma, em prol do corpo. Aí o Senhor diz em Salmo 133, ali ele ordena a sua bênção. Então tem uma bênção individual para cada um, né? Mas ela não chega assim na proporção daquilo que Deus quer fazer quando o povo dele está reunido. Então eu queria que você lembrasse sempre como pano de fundo Salmo 133. Porque ali fala, irmãos, de hierarquia. Salmo 133 fala de posição de autoridade, posição de submissão, princípio de ordem. Fala tudo de Salmo 133. Fala de organização, fala de administração da vida orgânica, que é a vida da igreja, que é a vida do corpo de Cristo, né? Fala dessa coletividade, desse amor ao próximo. Tudo isso fala em Salmo 133. Não vai dar tempo aqui para nos aprofundar, mas é profundo se você ler, depois desse compartilhar, Salmo 133. O Senhor diz ali, ó, se o povo estiver reunido, unido, conforme Hebreus 10, 25, né? Que nós temos que congregar. Quando o povo está congregando, ele diz assim, ó, eu não vou pedir, por favor, que a bênção chegue até esse povo. Eu ordeno, é mandamento. E Deus falou, haja luz, vai haver luz. Esse é a manifestação de uma igreja pujante na cidade, forte. Observe, irmãos, quantos testemunhos nós temos obtido, talvez você nem se flagrou ainda, com realidade, mas eu já vejo que você discerniu. Quantos testemunhos de livramento e de cuidado e de cura nós estamos vendo no nosso grupo de WhatsApp? Você já percebeu? Uma pessoa pede oração lá, o que o corpo faz? O corpo para. Irmãos, eu tive experiência ontem. Me pediram uma oração, foi ontem ou foi hoje, não lembro. Eu estava fazendo aqui o reboco aqui na igreja aqui, eu prontamente parei. Parei, porque o mais importante não é o que eu estou fazendo naquele momento. O mais importante é socorrer o corpo, é um membro do corpo que precisa de uma intervenção divina. E logo depois que eu comecei a orar, irmãos, eu senti uma unção naquela oração, eu tive experiência com Deus, em Deus, como é importante assim, a gente ter realidade de Salmo 133. Não importa se a pessoa congrega aqui com a gente ou não, não importa se daqui a pouco ela nem é filha de Deus ainda, não importa. Caiu no grupo de WhatsApp, irmãos, nós precisamos ter essa experiência, porque o Senhor diz que ali eu ordeno a bênção, e eu tenho certeza que Deus derramou uma bênção sobrenatural sobre a minha vida naquele momento. Porque eu senti que não era eu orando, irmãos. Eu senti que era o Espírito Santo que tomou minhas cordas vocais e começou a declarar a vitória e a bênção para aquele necessitado. E Deus me mostra, filho, isso aí é setas malignas iam te atacar. E eu abri essa porta para você orar por outra pessoa, porque Jó, quando ora por outra pessoa, Deus livra. Então a bênção orgânica chega na minha casa, chega na minha vida, chega no corpo de Cristo, justamente quando todo mundo se coloca à disposição. E quantas experiências nós temos tido ali, os feedback, o retorno, né? Pessoal agradecendo as orações. Quantas experiências, né? Ele já está fechando a nossa chamada aqui. Mas assim, ó, Atos capítulo 2, o que aconteceu aqui? Você sabe, a descida do Espírito Santo. O povo todo estava reunido num só lugar. 120 pessoas, irmãos. Nunca antes, em nenhuma história, aconteceu o que aconteceu aqui no Pentecoste, que a igreja primitiva se manifestou, a descida do Espírito Santo. Ali, quando Deus viu aquele povo, 50 dias, num lugar, orando, se colocando à disposição, se negando. Imagina, irmão, 50 dias é mais do que 30 dias, então pessoas talvez largaram seus empregos, largaram essas coisas naturais e ficaram ali, 50 dias. Deus olhou aquilo ali e disse assim, ó, eu vou ordenar minha bênção sobre aquele lugar.
E Deus ordenou que o Espírito Santo descesse sobre aquele lugar. Quando o Espírito Santo desce no ambiente, irmãos, é muito interessante. Todos os benefícios, tanto espirituais como naturais, só pode vir do céu. Não vem da terra. Sabedoria vem do céu. A chuva vem do céu. A luz solar vem do céu. Tudo que tu precisa a nível natural e espiritual vem lá do alto. E o que aconteceu? Deus viu aquele povo lá embaixo, lá na terra. 120 pessoas reunidas, clamando, orando, aguardando algum acontecimento. Eles sabiam de forma teórica. Jesus disse, olha, a igreja vai aparecer e vocês vão pregar nos 4 cantos do mundo. Mas eles precisavam de um sinal, de um revestimento. Eles precisavam de sabedoria, então eles estavam ali aguardando. E quando eles estavam todos reunidos, aconteceu exatamente Salmo 133. Deus ordenou, o Espírito Santo vai descer, vai distribuir dons, como línguas de fogo, como aconteceu. Eles vão falar em línguas maternas, e vão falar em línguas dos anjos, e vai haver um grande rebuliço no mundo das trevas, e agora, a partir dali, a igreja vai ser conhecida na cidade. Irmãos, o maior desejo do meu coração é que essa igreja, não placa porque nós não temos placa, graças a Deus, né? Mas a igreja de Jesus, o movimento espiritual chamado Igreja de Jesus, seja conhecido nesta cidade. E isso só vai acontecer se começar por nós aqui. Nós temos que estar juntos o maior número de vezes. Tem culto, tem que estar junto. Tem grupo familiar, tem que estar junto. Tem reunião, tem que estar junto. Tem micro-regional, tem que estar junto. Tem mensagem especial aí que o ministro da palavra traz lá a cada 2, 3 meses. Todo mundo tem que estar junto, ligado. Na mesma mesa, na mesma seiva, entendeu? Na mesma unção. E Deus vai mostrar essa igreja para a cidade de Ouro Fino e região em nome de Jesus. Lembra quando tinha um centurião, Cornélio, ele estava em casa e ele estava reunido com a família. E daqui um pouco um anjo chega nele e diz para ele assim, ó, manda chamar Pedro. E convida todo mundo que tu tiver aqui perto, teu amigo, conhecido, parente, e chama Pedro. E ele foi lá, mandou lá um soldado chamar Pedro. Aí Pedro teve uma visão, né, do lençol branco, cheio de animais impuros, né? E aí ele entendeu que era para pregar a palavra de Deus para os gentios. E Pedro chegou lá. Quando chegou lá, ele viu muita gente lá. Tudo gentil, tudo ímpio. E quando ele chegou lá, o Espírito Santo desceu e deu entendimento, discernimento, sabedoria. E aquele pequeno rebanho que reuniu-se naquela casa, irmãos, aceitaram Jesus e desceram as águas do batismo. Olha Deus ordenando a bênção ali. Percebe? Quando há uma reunião solene, porque na verdade se reunir o grupo familiar não é um programa social e comum. Não faça aquilo que Deus elegeu como Éden na cidade, como se fosse um programa comum. Um grupo familiar não é um programa comum. É o jardim do Éden ali. O Senhor Jesus está ali. E Ele quer ordenar a bênção dele ali. Uma reunião como essa não é uma reunião quinzenal comum, irmãos. Não. Jesus está aqui. Ele vai estar ordenando a bênção dele sobre cada um de nós de forma orgânica. Livramento que nós não sabemos. Cuidados que nós nem vemos. Sabedoria para lidar com dinheiro, para lidar com um cônjuge, para lidar com um filho, para lidar com N situações que acontecem na nossa vida. Entende? Até eu comentei com a Silvana outro dia aí, ó, a gente está tendo muita experiência, irmãos, de pessoas que saíram da igreja e estão sendo atacados por muitas doenças e enfermidades. E aí eu quero dizer, e você? É que Deus está ordenando a bênção de proteção sobre nós. Aí você vai olhar para a vida da outra pessoa, ela é pecadora que nem nós. Mas por que nós não estamos sendo atingidos, irmãos? Deus está ordenando uma bênção orgânica. Deus olha para nós e vê um potencial de servir, de ser um instrumento na mão dele. Então ele está cuidando.
está cuidando, mesmo que possamos passar por vale da sombra e da morte. Nós não vamos cair 1.000 na direita e nem 10.000 na esquerda. Nós vamos ficar ali inatingível. Porque a bênção de Deus, Deus está ordenando onde há esse movimento orgânico. Você vai lembrar que depois que a igreja primitiva, depois desse encontro com o Espírito Santo, o que aconteceu? Pedro começou a pregar. Olha a pregação de Pedro. Sabe esse que vocês mataram lá na cruz? Ah, a gente sabe. Pois é, ele era filho de Deus. Só isso bastou para mais de 5.000 pessoas, irmãos, aceitarem Jesus e descerem as águas do batismo e perguntarem para Pedro, mas irmão, o que é que nós temos que fazer então? Aí Pedro disse, não precisa fazer nada, só se arrepende e vão descer as águas do batismo. Que obra, 5.000 numa tacada só, mais de 5.000, né? Numa tacada só. Mas por quê? Porque eles estavam reunidos e Deus ordenou a bênção. E eu sinto assim que a maior bênção que essa cidade de Ouro Fino pode alcançar, irmãos, não é ela se tornar uma metrópole, não é ela ter outras empresas para dar emprego para um monte de gente, não é, irmãos, ela se tornar um centro turístico aí da região do café, não, do queijo, não. A maior bênção é quando a cidade enxergar a igreja de Jesus e a cidade vai se prostrar e vai se tornar também igreja de Jesus. Eu quero dizer assim, o diabo vai ter que sair daqui. Porque aqui não vai ter mais lugar para ele, né? Então eu queria deixar assim registrado, né, sobre a questão da bênção orgânica, lembrando lá que em 1 Coríntios 3:6, né, o Senhor diz através de Paulo, né, que nós somos cooperadores de Deus. Então, quando é que tu coopera? Quando tu te reúne. Quando tu dá essa prioridade de estar reunido, porque nesta reunião tu sabe que Deus vai ordenar uma bênção ali. E que não é pessoal para você. Ela é orgânica. E eu e você seremos ricamente abençoados dessa forma também. Nós não temos, assim, irmãos, ainda a revelação do que é o corpo de Cristo receber a bênção. A gente tem a bênção pessoal porque cada um tem sido fiel naquilo que consegue, entende? Tem uns que conseguem ser fiel no gerar, outros conseguem ser fiel no cuidar, outros conseguem ser fiel na consagração, outros conseguem ser fiel na contribuição. Aí Deus dá aquela bênção pessoal para cada um, né? Por isso que no meio da congregação tu vê pessoas que são abençoadas, pessoas que mais ou menos são abençoadas e pessoas que não são muito abençoadas. Mas quando nós nos unirmos de forma orgânica, Deus vai ordenar uma bênção que ela é sobrenatural. Ela vai além da nossa concepção mental. E veja só, lá em 1 Coríntios 3:6, o apóstolo Paulo diz, né, que nós somos cooperadores. Então, aonde que eu tenho que cooperar? Na reunião. Eu tenho que me reunir. Olha o que aconteceu, um exemplo aí da esposa do irmão, né, que chegou e se sentiu bem aqui. Por que ela se sentiu bem aqui? Porque ela viu a reunião dos santos e Deus ordenou uma revelação ali, uma bênção para a igreja. Ela sentiu essa revelação. E o marido, vamos? Ah, não vamos. Aí viu ele se arrumando e, eu vou. Entende? Porque ela sentiu a bênção que Deus está derramando de forma orgânica, irmãos. Né? E aí o Senhor segue no versículo dizendo, né, que nós somos lavoura de Deus. Lavoura fala de coisa orgânica. Fala de processo de cultivo. E se nós somos lavoura de Deus, irmãos, de Deus é o agricultor, ele cuida da sua lavoura. E por um piscar de olhos, ele transforma essa lavoura em edifício de Deus sois vós, ele diz, né? Então, um edifício já é uma coisa sólida. Uma lavoura está rasteira, tu não consegue enxergar de longe, mas um edifício tu enxerga de longe. Em breve, quando a bênção orgânica, nós tocarmos nela por causa da nossa cooperação,
de estarmos nas reuniões unidos, né, irmãos? Como o exemplo do WhatsApp, né? O que acontece? Deus vai mostrar a igreja dele através da nossa vida, da tua vida, do nosso testemunho, da nossa conduta. De longe as pessoas vão ver. Olha lá, lá está a igreja de Jesus. Que não é geograficamente, irmãos, mas eles vão ver a igreja de Jesus caminhando, a igreja de Jesus no mercado, eles vão ver a igreja de Jesus lá no hospital, eles vão ver a igreja de Jesus na empresa, na prefeitura, nas escolas, eles vão ver a igreja de Jesus, é o edifício de Deus. Então, primeiro eu coopero, me nego para estar reunido, me torno lavoura, Deus que cuida, o crescimento é Deus que dá. Mas se eu fizer a minha parte aqui na ponta, eu vou me tornar esse milagre, o edifício. Aqui nós temos em Ouro Fino um edifício bem grande, né? Ali no farol, na sinaleira, perto do Jardel ali, né? Tem um baita prédio ali. Irmãos, eu daqui de cima que eu enxergo aquele prédio. Agora, do lado daquele prédio tem uma casa lá que tem lá uma lavoura lá. Não consigo enxergar. E nós estamos ainda como lavoura. Mas se nós juntos batalharmos e ter essa experiência dessa bênção orgânica, nós vamos nos tornar, sim, um edifício. De longe o povo vai ver a igreja de Jesus. No nosso falar, no nosso andar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de agir, eles vão ver. Até tive a experiência essa semana que alguém me comentou, uma ovelhinha que faz tempo que não vem na igreja, e comentou que vai voltar para a igreja e ficou muito feliz que a gente se preocupou com ela, entende? E já tive vários comentários, irmãos, e não vou citar nome aqui, mas tive um comentário que tem uma pessoa que pede oração para nós, a gente está sempre orando, e ela mandou no WhatsApp para mim dizendo assim, ó, isto que é a igreja de Jesus, é um elogio que ela fez, porque eu recebi as orações e mandei para ela. E ela disse assim, ó, isso que é a igreja, isso não se vê. Ela disse assim, isso que é a igreja de Jesus, a gente não vê isso. Então nós estamos no caminho certo. Vamos perseverar mais um pouquinho, que já já esse edifício vai se apresentar nessa comunidade, irmãos. Amém? Então, quero já começar, né, nesse projeto, né, a partir de hoje, irmãos. Vamos reunir o povo de Deus, pelo menos num culto domingo, né? Você conhece várias pessoas que não estão, que se afastaram. Comece a investir nelas. Comece a trabalhar elas. Busca, leva, traz, sei lá. Vamos orar por elas. Se envolve com elas. Porque Deus sabe o número de pessoas que compõem a igreja dele neste lugar. E daqui a um pouco, está faltando só essa pessoa que tu lembrou agora que não está vindo, para Deus ordenar a bênção dele de forma absoluta e completa na nossa vida, tá bom? Irmãos, Deus abençoe vocês, já vai encerrar aqui, né, a chamada,